Teratogênese. Olá, seja bem-vindo ao nosso vídeo. Eu, Ana Luísa, e meu grupo, Mariana Emerenciano, Maria Eduarda Emerenciano e Mariana Oliveira, da turma 11 de Farmácia da Universidade Federal do Oeste da Bahia, por meio da disciplina de Embriologia, ministrada pela professora doutora Isabela Barbosa, iremos tratar sobre o assunto teratogênese, mais especificamente sobre os efeitos teratogênicos do fármaco losartana. A maior parte das gestantes lactantes não está adequadamente informada sobre os riscos da utilização de medicamentos durante o período de gestação e de aleitamento. Nesse sentido, podemos falar de um caso que marcou a geração de 1950 e 60. Early 1960s, no drug struck more fear into the hearts of pregnant women. One of the most horrifying episodes in medical history. O caso da talidomida, fármaco usado no tratamento de enjoo em gestantes, que possui 2 isômeros espaciais. Em que descobriu-se que somente o isômero de estrógeno, ou R, era responsável pelas propriedades analgésicas, sedativas e antissensitíveis, enquanto a talidomida levógera, ou S, é teratogênica. Isto é, provoca mutações no feto, causando o nascimento de cerca de 12.000 crianças com má formação. And I would have liked to have seen it, never used again. Desde essa tragédia da talidomida, a comunidade científica tem se focado na questão da segurança no uso de novos fármacos durante a gestação, pois, de fato, pouco se sabe sobre o efeito dos medicamentos no feto humano. Em 1975, a agência americana FDA, Food and Drug Administration, adotou a classificação de medicamentos conforme o risco associado ao seu uso durante a gravidez, que são classificados em 5 categorias: A, B, C, D e X, crescentemente, de acordo com o grau de risco à gestação, tomando por base predominantemente o primeiro trimestre da gravidez, que é o mais delicado e o de maior risco de ação danosa para o feto, pois é nessa fase que ocorrem as principais transformações embriológicas. A tabela de classificação de risco dos medicamentos para uso na gravidez, de acordo com a FDA, indica que: categoria de risco A, estudos em mulheres não demonstraram risco para o feto no primeiro e demais trimestres. Categoria de risco B, estudos em animais não demonstraram risco fetal, mas não há estudos no ser humano. Categoria de risco C, relatos em animais revelaram efeitos adversos no feto. Não há estudos controlados em mulheres e animais. Os fármacos devem ser ministrados somente se o benefício justificar o potencial teratogênico. Categoria de risco D. Há evidência positiva de risco fetal e humano, porém os benefícios do uso em gestantes podem ser aceitáveis. Já a categoria de risco X, estudos em animais ou seres humanos revelaram efeitos deletérios sobre o feto que ultrapassaram os benefícios. A tabela a seguir apresenta 21 fármacos selecionados, a correlação entre as classes farmacológicas e suas respectivas indicações no uso na gravidez e lactação, de acordo com a FDA. Dentre os antihipertensivos, a classe dos inibidores da enzima conversora de angiotensina e dos bloqueadores dos receptores da angiotensina 2 são incluídos na categoria X. O sistema renina-angiotensina-aldosterona, onde atua essa classe de drogas, também pode ser bloqueado seletivamente por meio de compostos que antagonizam os receptores da angiotensina 2. Esses agentes, determinados bloqueadores dos receptores da angiotensina 2, promovem bloqueio mais específico no SRA pela inibição das ações deletérias da angiotensina 2 em nível de receptor, independentemente da via pela qual a angiotensina 2 foi formada. Os inibidores da enzima conversora de angiotensina são amplamente utilizados mundialmente no manejo e tratamento da hipertensão arterial sistêmica de crianças e adultos. Elas ganharam grande aceitação desde a sua descoberta em 1965, tendo seu sucesso sido relacionado a limitados números de ocorrência de efeitos colaterais e a ausência de alterações metabólicas significativas. Tais medicamentos são relacionados a malformações renais, cardiovasculares, do sistema nervoso central e ósseo, além de provocarem oligodramnion, hipoplasia pulmonar, anúria, entre outras patologias. Também estão relacionados a natimortos, neomortos e crianças sobreviventes com lesão renal. Dentre esses medicamentos antihipertensivos está a losartana. Mas afinal, o que é a losartana e qual é o seu uso? A losartana é uma droga pertencente à classe dos bloqueadores dos receptores de angiotensina 2, amplamente utilizada em adultos para o tratamento da hipertensão arterial sistêmica.
Sua dose terapêutica média varia de 50 a 100 mg por dia, sendo suficiente para o bom controle pressórico e bem tolerada pela maioria dos usuários. Como já exposto, durante a gravidez, a literatura recomenda a suspensão dessa medicação, que pode ser substituída por drogas mais seguras. A metildopa, na dose de 750 a 2.000 mg por dia, é a droga de escolha para o controle da hipertensão arterial durante a gestação. Outras drogas, como o pindolol, são alternativas que apresentam boa segurança. A losartana é o mais utilizado bloqueador de receptor de angiotensina 2, na dose média diária que varia de 50 a 100 mg, atingindo de forma satisfatória seus fins terapêuticos. Outras drogas, lançadas posteriormente como a valsartana, irbesartana, candesartana e telmisartana, também pode ser encontrada no mercado, apresentando afinidade maior pelos receptores de angiotensina 2. A exposição fetal a drogas que afetam o sistema renina-angiotensina está associada a um aumento na morbidade e mortalidade fetal e neonatal, incluindo oligodrâmino, retardo do crescimento fetal, hiporcalvária, prematuridade, hiperplasia pulmonar com grave desconforto respiratório e insuficiência renal aguda. Outras anormalidades fetais foram associadas aos bloqueadores de receptores de angiotensina, tais quais hipoplasia medular óssea, dismorfia craniofacial, displasias hepática, deformidades articulares, além dos notáveis danos renais, já comentado, que pode levar o feto à anúria, oligodrâmino e todo um conjunto de consequências inerentes à desadaptação mecânica intrauterina. Estudos ainda mostram a ocorrência de coarctação da aorta, fissura palatina, entre outros. E agora a descrição de um caso. O objetivo deste relato é apresentar um caso de malformação fetal associado ao uso de losartana durante a gravidez, que evoluiu com oligoamnion grave, resultando em óbito neonatal. A paciente, de 34 anos, foi admitida com gestação de 32 semanas e 6 dias. Foi diagnosticada com trabalho de parto prematuro e hipertensão crônica. O uso de losartana foi substituído por medicamentos como metildopa e o nifedipino, além da betametasona para maturação pulmonar fetal. No 5º dia de internação, manifestou receio de morte fetal intrauterina. Foi realizada uma ultrassonografia inicial que constatou que o líquido amniótico estava reduzido. Um segundo ultrassom revelou displasia renal grave bilateral no feto. A paciente foi submetida a um parto cesáreo. Não houve intercorrências no procedimento e a puerpéria evoluiu bem, com alta obstétrica após 48 horas. O recém-nascido foi encaminhado à UTI neonatal com desconforto respiratório grave, necessitando de ventilação mecânica invasiva. Foi revelado várias anomalias, como comunicação interventricular, persistência do canal arterial, insuficiências vasculares e malformações genéticas. Devido às malformações renais, como aumento do tamanho dos rins, contornos lobulados, falta de definição cortical e medular, entre outros, causou hipertensão arterial grave, distúrbios eletrolíticos severos, acidose metabólica descompensada, resultando no óbito do recém-nascido 9 dias após o seu nascimento. O caso apresentado evidencia os graves riscos associados ao uso da losartana durante a gestação, destacando a importância do conhecimento sobre a classificação dos medicamentos e seus potenciais efeitos teratogênicos. A exposição fetal a fármacos pertencentes à categoria X, como os bloqueadores de receptores de angiotensina 2, pode resultar em malformações severas, impactando diretamente a viabilidade neonatal e a qualidade de vida da criança. Diante disso, é essencial que os profissionais de saúde compreendam a categorização dos medicamentos segundo a FDA, adotando condutas seguras e substituindo fármacos de risco por alternativas mais adequadas durante a gestação. Além disso, a conscientização da gestante sobre os perigos do uso inadequado dos medicamentos, especialmente sem orientação médica, é fundamental para a prevenção de complicações mais graves.
O acompanhamento pré-natal tem um papel crucial na promoção da saúde materno-fetal, garantindo uma avaliação médica periódica que se intensifica à medida que a gestação avança. A atuação do profissional farmacêutico é indispensável, pois é ele que detém o conhecimento específico sobre os medicamentos, podendo auxiliar na adesão ao tratamento e contribuir para a avaliação do risco-benefício da terapia medicamentosa. A assistência farmacêutica durante a gestação desempenha um papel essencial na segurança do tratamento, prevenindo a exposição a substâncias potencialmente teratogênicas e fornecendo educação adequada às gestantes. Dessa forma, a integração entre médicos e farmacêutico no cuidado pré-natal é fundamental para reduzir riscos e garantir melhores desfechos para a mãe e para o bebê.